Olá, bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos sólidos. Nessa aula, vamos discutir um exemplo de traçado de diagramas de força cortante e momento fletor, considerando uma viga, indicada aí na figura, onde será necessário fazer 3 trechos ou 3 seções de corte para as equações das respectivas força cortante e momento fletor e depois traçar os gráficos. Esse é considerado um exercício de nível intermediário para o traçado de diagramas, então requer que você já tenha os conhecimentos básicos. Então, se você não tem esses conhecimentos, é recomendado que você veja no final dos vídeos os livros indicados, que também estão aí na descrição. E além disso, eu vou deixar na descrição do vídeo e nos cards aí em cima indicações de outros vídeos anteriores a esse, onde são tratados os exemplos para uma sessão de corte ou para duas sessões de corte. Então, se você ainda não aprendeu esses conceitos, eu recomendo que você volte nesses vídeos anteriores, depois você venha neste daqui. Então, observando a viga, nós precisaremos fazer 3 seções, uma entre o trecho A e B, aqui representado, outra entre o trecho B e C, entre os dois apoios, e outra no trecho final entre C e D, aqui no segundo trecho em balanço dessa viga. Então temos uma carga vertical de 5 kN para baixo no ponto A, entre os trechos B e C uma carga distribuída uniforme de 10 kN por metro, e no trecho CD temos um momento anti-horário aplicado no ponto D. As dimensões estão indicadas 1 metro, 2 metros e mais 1 metro aqui, conforme apresentado. Antes de traçar os diagramas, especialmente quando tem vigas com múltiplos apoios, é importante calcular as reações de apoio. Então, você deve estar apto a fazer isso também. Aqui eu vou deixar indicada as reações de apoio, que são respectivamente 18,5 kN e 6,5 kN aí nos pontos B e C, conforme indicado pelas setas. Nós já fizemos vários exemplos para um trecho e 2 trechos. Então, os trechos A, B e C, D, eu já fiz previamente o cálculo, que estão representados aí nos gráficos de força cortante e momento fletor. Então veja, a seção 1 e a seção 3 já foram calculadas e os valores estão indicados. Menos 5 aqui no trecho 1 para cortante e uma reta decrescente aqui com inclinação menos 5, parando no ponto menos 5 aqui do lado esquerdo, ou na seção 1. Na seção 3 eu não tenho cortante atuando nesse trecho e eu tenho um momento fletor de 2 kN positivo aqui aplicado. Então os resultados estão aí. Então o que eu recomendo agora como exercício é que você pause o vídeo e tente fazer esses 2 trechos, ou seja, a seção 1 e a seção 3 que estão indicadas. O que eu vou fazer neste vídeo é resolver a parte adicional ou trecho intermediário, porque é a informação nova que nós estamos discutindo no exercício. Temos que trazer a informação do trecho 1 para o trecho 2, ou, alternativamente, trazer a informação do trecho 3 para o trecho 2. Então eu posso escolher pelo menos essas duas opções para fazer o trecho 2. O que eu vou escolher é partindo do ponto B em direção ao corte feito na seção 2. Então esse é o objetivo. Então, novamente, se você não entendeu ou não entende de imediato como foram obtidos esses valores, eu recomendo que você pause o vídeo agora, tente calcular as reações de apoio,
e fazer esses dois trechos 1 e 3 para que possamos continuar o exercício. Dando continuidade, reproduzindo a viga novamente aqui no lado esquerdo, nós vamos definir a seção 2, ou seja, o trecho BC, e eu vou começar a partir do ponto B, carregando as informações anteriores do trecho 1, ou seja, entre A e B. Portanto, a seção está definida a partir do ponto A, depois o ponto B, chegando à seção. A minha variável, eu vou considerar uma variável x2 começando a partir do ponto B. Então isso é importante. Esse detalhe é importante, tá? Nos vídeos anteriores eu indiquei outras opções para fazer esses cortes. Então eu estou adotando essa por considerar que seja mais didática nesse momento, tá? Feito isso, eu tenho que colocar todas as informações de carregamento que estão nesse trecho. Então eu tenho a reação de apoio de 18,5, que está aí indicado. Tenho uma carga distribuída de 10, e eu já coloquei aqui a forma da resultante, ou seja, 10 vezes o comprimento do trecho aqui, que é o x, me dando, portanto, a força resultante, 10 vezes x2. E ela, como é uma carga distribuída uniforme, ela está aplicada na metade do trecho aqui, conforme indicado. Tá? Além disso, eu tenho que colocar todas as informações disponíveis entre o trecho A e B, entre os pontos A e B. Então observem, no ponto A tem uma força de 5 kN aqui. Só que essa força de 5 kN já foi equilibrada até chegar um ponto imediatamente anterior ao ponto B, na forma de esforços internos de cortante, menos 5 aqui, e de momento fletor, menos 5 também. Então, no ponto B, a cortante vale menos 5. No ponto B também, o momento fletor vale menos 5 kN vezes metro. O que isso significa? A cortante menos 5 significa, pela nossa convenção de sinais, uma força fazendo a seção girar aqui no sentido anti-horário. Menos 5 é anti-horário, então eu tenho que trazer essa cortante de menos 5 que está atuando aqui no ponto B. Então, está afastado aqui apenas para não ficar embolado as forças, mas ela está atuando exatamente no ponto B. Tá? O momento fletor de menos 5 significa que é tração nas fibras superiores, ou tração na parte de cima da viga. Então, eu tenho essa tendência de movimento aqui, da cortante fazendo um giro anti-horário, portanto, a flexão, tração em cima, eu tenho um momento fletor conforme indicado. Agora eu tenho na minha seção, no meu trecho, todas as informações que eu preciso para fazer as equações. Então, relembrando lá o método corta, retira, transporta, soma, eu já vou fazê-lo aqui de forma mais direta, ou seja, eu já tenho todas as forças aqui, eu vou montar as equações considerando cada um dos efeitos. Então, primeiro a equação da cortante, observe o seguinte: a carga distribuída, ela está fazendo um giro no sentido anti-horário, portanto ela é negativa, conforme indicado aqui, menos 10x2. A força da reação de apoio aqui está fazendo um giro no sentido horário em relação à seção 2. Então, a minha referência é a seção 2, esse gira no sentido horário. Portanto, ela é positiva. Mais um efeito de cortante. Então, eu tenho a cortante que veio no ponto B do trecho anterior, que está aqui, 5, é negativo, então giro no sentido anti-horário, então eu tenho menos 5 aqui, indicando esse efeito.
Simplificando a equação, nossa equação final da cortante é menos 10 vezes x2 mais 13,5, conforme indicado, portanto, uma equação de reta. Fazendo agora a soma dos efeitos de momento, temos que considerar cada um deles. Então, a carga distribuída tem um braço de alavanca de x sobre 2, x2 sobre 2 aqui em relação ao corte. Então, esse momento aqui é 10 vezes x2 vezes x2 sobre 2, como já fizemos em outros exemplos aí. Então, força vezes braço de alavanca, portanto, 10 vezes x2 ao quadrado sobre 2, já simplificando, menos 5 x2 ao quadrado. Vamos olhar a força da reação de apoio. Eu tenho um braço de x2 e essa flexão tende a fazer um giro no sentido aqui horário, portanto, vai tender a fletir a viga com tração na parte inferior. Tração embaixo é positivo. Então, está aqui 18,5 x2. A cortante 5 está com um braço também de x2, só que é no sentido de flexão na parte superior da viga, portanto, ela é negativa, menos 5x2. O momento fletor também faz um movimento de maneira a ter tração na parte de cima da viga. Então, visualize aí todos esses efeitos com a régua flexível, conforme eu indiquei nos outros vídeos, para você conseguir visualizar corretamente a convenção de sinais. Então, eu tenho menos 5. Simplificando essa equação, eu chego na equação final de uma parábola, menos 5x2 ao quadrado, mais 13,5x2, menos 5. Então, essas são as duas equações de cortante e momento fletor para o trecho 2. Então, agora vamos partir para o traçado do gráfico. Então, temos que verificar o valor nos extremos do intervalo e, se for necessário, algum ponto no interior do intervalo. Então, observe as duas equações reproduzidas aqui novamente, reta para a cortante e uma parábola para o momento fletor. Para x2 igual a 0, extremo esquerdo do intervalo, substituindo os valores, façam as contas aí, eu tenho 13,5 positivo para a cortante e tenho menos 5 aqui para o momento fletor. Fazendo para o outro ponto, a uma distância de 2 metros, eu tenho menos 6,5, desculpa aqui, para a cortante, e tenho 2, substituindo os valores aqui, positivo para o momento fletor. Então, observe o seguinte, a cortante, ela saiu de um valor positivo, 13,5, e foi para um valor negativo de menos 6,5. Então, eu posso observar aqui na figura em azul, eu tenho 13,5 e menos 6,5, e a cortante é uma equação de reta conforme foi indicado. Se eu estou partindo de um valor positivo e indo para um valor negativo, significa que em algum ponto eu passei pela origem, conforme está indicado aí pela reta horizontal. Então é importante eu conhecer esse ponto aqui, já vai ficar mais claro na sequência. Eu preciso conhecer qual que é a distância desse ponto onde ele passa pela origem. Portanto, nesse ponto a cortante vale 0. Então, substituindo na equação da cortante, para a cortante com o valor 0, a posição onde isso ocorre, somente resolvendo a equação aqui, acontece num x2 1,35 metros a partir da origem do meu trecho aqui, que é exatamente neste ponto 1,35 metros. Então, está ocorrendo essa inversão do sinal da cortante. E qual que é o valor do momento fletor nesse ponto? Substituindo 1,35 metros na equação do momento fletor, eu vou obter 4,1 kN vezes metro. Por que isso é importante? Então, é comum a gente chamar esse ponto de vértice aqui, porque eu formo um triângulo
dos dois lados, triângulos semelhantes aqui, e esse ponto aqui onde a cortante é zero é chamado de vértice. Tá? Notem a equação de momento fletor. Ela é uma equação de parábola. Eu tenho menos 5 aqui como coeficiente do termo quadrático, então significa que a concavidade é voltada para baixo. Então eu tenho um valor de menos 5 do lado esquerdo e um valor 2 do lado direito. Normalmente, para traçar uma parábola, eu preciso de 3 pontos, como você pode lembrar aí a partir dos fundamentos de matemática e do cálculo. O que acontece? Observe mais um detalhe aqui. A equação de cortante está guardando uma relação com a derivada do momento fletor. Então, se eu derivar a equação do momento fletor, eu vou obter exatamente a equação da cortante. Cuidado que isso depende da convenção de sinais adotada. Mas existe uma relação, nós vamos discutir em vídeos anteriores, que se eu derivar a equação do momento fletor, eu obtenho a equação da cortante. Então, 2 vezes aqui, menos 5, dá 10. 13,5 derivado aqui em relação a x dá o próprio 3,5. O 5 é uma constante, derivado em relação a x2 vai dar 0. Então, essa equação da cortante representa a derivada. Se eu derivar mais uma vez, observe que vai sobrar somente o menos 10, que é, não coincidentemente, o valor da carga distribuída. Então, existem métodos a partir dessas relações que são importantes para o traçado de diagramas, também por outros métodos, e também vai ser importante para nós no cálculo das deflexões através da linha elástica, que vamos ver em aulas posteriores. Então guarde essa informação aí para novas aulas. Então, se a derivada do momento fletor é a cortante, eu sei também do cálculo que quando a derivada é igual a zero, eu obtenho um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então, isso é uma informação importante para o traçado dos diagramas, e eu consigo mais um ponto aqui que me indica o máximo. Então, se eu tiver um ponto extremo esquerdo e um ponto extremo direito com um ponto máximo, eu consigo traçar a minha parábola. Lembrando que a concavidade é para baixo. Então, o aspecto da minha parábola de momento fletor vai ter mais ou menos essa cara. Menos 5 aqui do lado esquerdo, 2 do lado direito e um valor de 4,1 no máximo aqui da minha parábola, portanto, uma concavidade negativa. Então, essa informação é uma informação importante. Sempre que a cortante passar pela origem, é importante descobrir a distância onde isso ocorre e qual que é o valor do momento fletor nesse ponto, que pode ser um máximo ou pode ser um mínimo. Isso vai ter influências no projeto, na sequência, e também te ajuda a traçar corretamente o gráfico do momento fletor. Então, essa é a informação relevante aqui no final para ser observado. Vamos usar esses valores que foram indicados e aplicar no gráfico final. Portanto, relembrando a nossa viga com 3 trechos, os diagramas finais ficaram conforme indicado, tendo uma reta decrescente aqui, passando pela origem em 1,35 metros a partir do ponto B, e a nossa parábola aqui indicando a equação do momento fletor. Então, esse exercício, o objetivo era traçar o trecho, a cortante e o momento fletor entre os pontos B e C, ou seja, o trecho 2 que nós definimos, e agora o diagrama está completo. Eu recomendo que você faça mais exercícios, volte ao início do vídeo, veja com calma o que foi feito, tente obter o mesmo resultado. Um exercício interessante é você, ao invés de fazer a partir do ponto B, tentar obter esses mesmos gráficos, esses mesmos resultados a partir do ponto C, considerando a origem no ponto C, trazendo a informação do trecho CD para o trecho BC.
Isso vai ser uma forma de você consolidar esses conceitos. Então esse era o objetivo da aula. Aguarde próximos exercícios, veja os próximos vídeos. Este assunto pode ser encontrado nos capítulos 11 e 12 de Estática e Mecânica dos Materiais do Bier, ou nos capítulos 4 e 5 de Mecânica dos Materiais. Esses dois capítulos tratam de flexões em vigas e projeto de vigas, onde tem vários exemplos e vários métodos para o traçado de diagramas e o cálculo de tensões de flexão em vigas, que vamos discutir nas próximas aulas. Obrigado pela atenção, até a próxima.